Ok, agora vamos a um momento de conversa. Temos uma convidada, a Elisa Jamal. Elisa, bem-vinda ao Washington Fora de Horas. Muito obrigada por terem me recebido hoje. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A Elisa Jamal é uma moçambicana de Pemba, na província de Cabo Delgado. No seu currículo, ela tem pelo menos 3 anos de experiência trabalhando com a questão dos deslocados, a mitigação da prevenção da violência baseada no género. Recordar que Moçambique é um dos países que tem resposta, mas que tem também muitos casos nessa questão da violência baseada no género e também na gravidez precoce, que é um outro assunto que podemos abordar nos próximos minutos. A Elisa é bolseira do IAL, que é o Mandela Washington Fellowship. Esteve primeiro 6 semanas em aulas e Uhum. depois agora está no estágio profissional trabalhando como uma congressista. Como é que tem sido essa experiência de trabalhar com a congressista Sarah Jacob? Ah, eu não trabalho diretamente com ela, mas trabalho com a, Uhum. a chefe do departamento dela. E essencialmente está a ser uma maravilha. Estou a conseguir integrar-me em termos de o aprendizado que eu tive em Cabo Delgado, estou a poder usar e partilhar isso com eles. Estou a aprender muito também sobre política internacional. Eu acho que internamente motivou-me muito a querer estar um pouco mais integrada na política de Cabo Delgado em si, porque sei que mudanças acontecem a um nível mais alto, não somente com o trabalho que fazemos com a comunidade, mas também com o trabalho que fazemos a nível mais amplamente, em termos de engajamento político. A província de Cabo Delgado está nas notícias por vários motivos. Um dos negativos é esta insurgência, mas ao mesmo tempo uma província rica em recursos naturais, a indústria extrativa com uma base ali em Palma, com o gás ainda continua a prosperar. Comecemos pelo lado negativo. A insurgência é uma coisa que nas conversas, na interação que tem com os políticos americanos abordam. Então, definitivamente, a insurgência é algo que impactou Cabo Delgado e também todo Moçambique de uma forma muito negativa, eu diria. O deslocamento foi intenso, o deslocamento aconteceu em múltiplas vezes para muitas famílias. E sim, desde que eu cheguei, que comecei a trabalhar com o governo dos Estados Unidos, sou sempre questionada sobre o que é que está a acontecer lá de verdade, sobre o impacto que as agências humanitárias estão a ter na comunidade. E a relevância das estratégias que vêm dos Estados Unidos, de Washington, D.C., e a que nível é que eles chegam e o impacto que eles querem ter na comunidade chega a Cabo Delgado e as pessoas, a comunidade de Pemba e dos outros distritos. Até certo ponto, esta é uma insurgência ou é um conflito não destacado no mundo. Sente, estando aqui, que se calhar a sua presença, sendo uma pessoa que trabalhou com os deslocados, se calhar pode influenciar, trabalhando com um congressista, a terem preocupação com esta questão da insurgência. É verdade que, por exemplo, o senador Bob Menendez foi uma das primeiras pessoas a falar desta questão de Cabo Delgado, mas não é ainda, ao nível da política internacional, um dos assuntos. Definitivamente não é. Por exemplo, eu estava rodeada por 700 fellows, outros estudantes dentro do programa YALI do Mandela Washington, e raramente eu encontrava alguém que sabia sobre o conflito que estava a acontecer em Cabo Delgado. Em particular, no governo, a congressista Sarah Jacobs, ela tem uma visão muito ampla sobre todos os problemas diferentes e conflitos que estão a acontecer em toda a África, e ela fala sobre Moçambique regularmente e, por acaso, os Estados Unidos, de momento, têm um plano de estratégia de 10 anos para poder implementar, particularmente em Cabo Delgado, resolução para o conflito, integração da comunidade, aumentar oportunidades de meios de vida e também fazer uma reestrutura da política de ação da sociedade civil, a integração da sociedade civil na política e na justiça. Sendo uma pessoa de Cabo Delgado, com família em Palma e Montepuez por toda a província, porque é a sua província, ajuda-lhe já a compreender a situação humanitária, pelo menos. Sim, por acaso isso é uma boa pergunta. Quando tu trabalhas para uma agência humanitária, tu tens uma outra perspectiva do que é que está a acontecer de verdade, porque
em Pemba, na cidade, tu não tens tanta visão sobre o que acontece dentro dos distritos. Sempre que eu chegava em casa, a maior parte do meu trabalho é confidencial, eu não posso partilhar as histórias, mas é difícil tu não falares, né? Sempre que eu chegava em casa e partilhava algo com a minha família e punha-me com lágrimas na cara, porque às vezes é pesado, né? Tu assistes aquilo todos os dias é uma história diferente e uma dor diferente. E a minha família ficava em choque. Tipo, não sabiam sobre o que é que estava a ocorrer ao lado deles. Não sabiam como é que a comunidade estava a conseguir lidar ou o trauma que eles passaram. Então, sim, todos os dias era um aprendizado para eles e para mim. E como é que tem sido? A nível pessoal, já a congressista Sarah Jacobs não trabalha diretamente com ela, mas está no escritório dela. É uma jovem de 34 anos que está a ter o seu protagonismo no caminho político. Comparando, os congressistas aqui têm escritórios, têm uma equipa de trabalho. Se calhar não tenha muita experiência com os de Moçambique, mas pelo menos até Pemba tem deputados locais. Alguma comparação? Definitivamente tem muita abertura à honestidade e transparência no governo dos Estados Unidos, em termos de quem te representa, qual é a política que ele segue, ou ela segue, neste caso a Sarah Jacobs. Em Cabo Delgado, raramente tu sabes quem é a pessoa que está a te representar, qual é a agenda deles, o que é que eles querem atingir, quais são os objetivos. Muitas vezes, quando sentas em reuniões, infelizmente, acabam não te dando o feedback que tu mereces, né? As questões que tu perguntas, nunca recebes as respostas, é tudo superficial. Eu acho que trabalhar com a Sarah Jacobs e com o governo dos Estados Unidos está-me a mostrar que nós podemos ter uma estrutura um pouco mais organizada, que poderia mesmo advocar pelos direitos humanos das pessoas moçambicanas. E ela tem uma equipa só de mulheres, eu aprecio muito isso. Acho que é porque ela está a tentar puxar a influência de mulheres dentro da política. Eu acho que isso é um conotamento muito importante, né? E é algo que em Moçambique nós também gostaríamos de avançar um pouco mais nessa direção. O avanço da mulher também tem aqui os seus desafios. Viu alguma coisa de diferente? Tem os seus desafios, mas é melhor do que Moçambique em termos de envolvimento político, em termos de representação a nível de escolar, ou a nível da política, ou a nível a chefe da USAID, Powers, senhora Powers. Ela é uma mulher e o trabalho que ela fez nos últimos anos está a tentar reestruturar a USAID para mudar a organização e ser mais com a visão da comunidade e as necessidades, responder às necessidades que a comunidade tem, por exemplo. Então, Moçambique ainda tem muitos passos para caminhar nesse âmbito. Uma das razões do YALI, que é este programa do governo americano, é transmitir, partilhar com os jovens africanos a experiência americana para que nos seus espaços façam as mudanças. Como jovem, tem também esse papel de fazer barulho e exigir do que é deputado de Pemba que eu também tenho os meus direitos. É um desafio que pode seguir a Elisa? Definitivamente. Eu acho que o YALI inspirou-me de forma de eu quero ser uma ativista, quero atacar todos os problemas sociais que temos em Cabo Delgado, não de forma negativa, mas de forma a dar e empoderar e ajudar as mulheres na minha comunidade a chegarem ao seu próprio nível de empoderamento único. Eu sempre muita gente fala sobre empoderar mulheres, mas as mulheres já estão empoderadas. Imagina alguém que passou por algo traumático como fugir de guerra ou assistir o marido a ser levado um tiro à frente dela. Ela já está empoderada porque ela sobreviveu isso. Ela decidiu não tirar a vida dela, ela decidiu continuar e puxar os filhos. E quando ela chega num espaço onde a pessoa só dá-lhe um puxo para cima, então tu já ajudaste aquela pessoa na jornada de empoderamento único dela. A situação de Cabo Delgado é dramática, não é para brincar. Eu estive em algumas ocasiões, em alguns distritos, e ouvir histórias que aquelas pessoas, que aquelas mulheres em particular passaram, é mesmo deixar cair lágrimas. Será se calhar por causa disso que a Elisa diz que, após o programa, quer trabalhar numa organização para apoiar as mulheres? Definitivamente. Eu acho que o que eu vi na situação de Cabo Delgado e na situação humanitária é que as mulheres eram as pessoas mais vulneráveis. Eu escrevi um papel com a London School of Tropical Hygiene and Medicine,
com a minha supervisora também, uma oficial de VBG, e nós no papel identificamos que as mulheres, particularmente meninas entre os 15 e 18 anos, estão mais vulneráveis a ações de violência baseada no género, e a resposta humanitária ainda não está a par às necessidades das mulheres lá. Então, o que eu quero criar é uma entidade de empreendedorismo social que não só apoia elas a ter um emprego, mas também uma casa, um lar seguro para elas poderem partilhar as histórias delas sem sentirem julgamento, ou sem sentirem que vão ser atacadas, ou sem sentirem com medo. Então, um lugar seguro para elas poderem só partilhar e estarem em um grupo que pode apoiar um ao outro psicossocialmente. A conversa é interessante, Elisa, vamos ter que terminar, mas agora vamos para outras questões que não têm nada a ver com política, não têm nada a ver com o empoderamento da mulher. Tem saudades de Pemba? Tenho, mas mais da minha família, porque todos eles estão a ter bebês agora. Então, tenho saudades de Pemba. Eu vivo em frente à praia e Pemba é um paraíso com um pouco de inferno ao lado. Tenho saudades do peixe. Da comida. A comida é muito diferente daqui. Pemba, se alguém tiver a ouvir e quiser visitar, recomendo 200%, quando não tiver tanto conflito, talvez.